Amém, Jesus. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre os inimigos de uma célula de sucesso. Vai precisar tradução, né? Alguém pode ler para nós 2 Samuel 24, 24? 2 Samuel 24, 24. Amém. Eu queria começar o nosso estudo hoje, nossa aula de hoje, meditando nessa palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Esse é um momento em que Davi, o rei Davi, ele está passando ali por uma região e ele quer oferecer um holocausto a Deus, ele quer fazer uma oferta ao Senhor, né? Oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele estava passando pelas terras desse homem chamado Araúna, parece nome de índio brasileiro, né? E o Araúna, quando viu ali o rei querendo oferecer algo a Deus, ele falou: não, rei, para mim é uma honra, né? Pega o que você quiser, pode pegar o boi que você quiser para matar, pode pegar a lenha, a terra à sua disposição. E a resposta de Davi foi essa. Ele diz: não, eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe alguma coisa. Então, quando na verdade as coisas são fáceis demais para nós, a gente tem que avaliar, né? Será que realmente eu estou oferecendo algo a Deus que me custa? Então, nós estamos vendo a essa altura que o trabalho com células dá trabalho, né? O Ministério de Células dá trabalho. Mas a pergunta é exatamente isso. O que nós queremos? Queremos oferecer a Deus algo que não nos dê trabalho? Queremos oferecer a Deus algo que não custe algo? Ou nós queremos dar a Deus algo que custe, né? Esforço, sacrifício, quem sabe até o lado financeiro. Então eu quero deixar essa palavra para vocês meditarem nela, né? Que esse conceito de Davi seja um conceito nosso também. Jamais vamos dar alguma coisa para Deus que não nos custe. Então, o trabalho de célula, ele deve ser um trabalho custoso, ele deve ser um trabalho onde você deve se esforçar para que possamos ver frutos. Amém? Muito bem, aula 7, então, os inimigos de uma célula vitoriosa. Os inimigos de um grupo de célula. Então, todos nós temos o desejo de ver esse trabalho funcionar, de ter uma célula atraente, cheia de frutos, que glorifique a Deus. Todos nós queremos isso. Mas também nós sabemos que não há vitória sem luta, né? Você tem que lutar para ter vitória. E se temos lutas, temos também inimigos. Então precisamos conhecer os nossos inimigos para que nós possamos vencê-los. Então, quais são os inimigos de uma célula bem-sucedida? O primeiro inimigo é o clicker, que não funciona. Mas se não ligar, não funciona mesmo, né? Ok. Muito bem. Então, primeiro, os inimigos do modelo celular. O clericalismo.
é aquela ideia de que a igreja é composta de clérigos e leigos, né? De profissionais da fé e os não profissionais, né? Os leigos. E na verdade na igreja, o que a Bíblia nos mostra é que todo cristão, ele é na verdade um ministro, né? Efésios deixa isso muito claro, onde Paulo diz ali que foi Deus quem escolheu para a sua igreja pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mas ele diz por que Deus escolheu? Para o desenvolvimento do ministério dos crentes. Então, na verdade, os apóstolos, os pastores, o clérigo, ele é apenas uma ferramenta para despertar o ministério de cada crente. Essa foi exatamente a bandeira, a luta de Martinho Lutero, né? Porque vinha-se de uma tradição de 1500 anos, né, do catolicismo, onde a igreja era o clero, né? Então eram os profissionais, eram os priests, né? Os padres, eram os bispos. O resto do povo só ia lá só para dizer amém, né? E justamente Martinho Lutero, o que ele viu na Bíblia foi exatamente isso. Cada cristão é, na verdade, um ministro na Bíblia. Por exemplo, lá em Apocalipse nos fala sobre isso, né? Diz assim, digno é o cordeiro que foi morto, porque com o seu sangue ele comprou para Deus, o quê? Povos de todas as línguas e nações, né? E os constituiu reino e sacerdócio. Então, ali está afirmando de novo que cada cristão que se converte a Jesus, ele é um sacerdote aos olhos de Deus, né? Então, todos nós temos uma função sacerdotal. Então, uma coisa que mata, que é inimigo da célula, é essa noção, né? Por quê? Porque daí é a ideia de que só pastores, só obreiros é que podem conduzir uma célula, podem ser líderes, e isso aí mata o trabalho da célula. Porque o trabalho da célula é justamente a ideia de que qualquer crente pode se tornar um ministro, qualquer crente pode se tornar um sacerdote, qualquer crente pode se tornar um líder, né? Então, é isso que justamente produz multiplicação. Então, o clericalismo deve ser posto de lado para nós, essa noção, né? Clerical. O templismo é a ideia de que a igreja é o prédio, né? Então, a ideia do templo. E isso também é inimigo da igreja. Por quê? Porque daí algumas pessoas não, mas aí onde vai ser a reunião? Na minha casa. Não, na casa não, eu quero ir na igreja. Não, mas a igreja não é o templo, né? A igreja é onde estiver o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, não o templo. Então, essa noção de que o templo é alguma coisa assim especial, santificada, sacra, onde Deus está ali mais do que em outros lugares, isso é uma ideia errada, irmãos. Isso é uma ideia do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus realmente ficava limitado a um templo, né? Se você quisesse adorar a Deus, você tinha que ir no tabernáculo ou você tinha que ir no templo. Mas na conversa de Jesus com a mulher samaritana, vocês se lembram o que ele falou para ela? Isso. Então ele começa a entrar em conversa com a mulher samaritana, né? E aí entra numa conversa onde ele diz: vocês judeus adoram ali em Jerusalém e nós samaritanos adoramos aqui neste monte, o Monte Gerizim. E aí a resposta de Jesus foi: está chegando um momento, e o momento é agora, em que as pessoas não adorarão mais a Deus em um lugar ou outro,
mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então essa noção de que o templo é o lugar onde Deus está é uma noção equivocada. Na verdade, Deus está aonde o povo dele está. Amém? Por isso Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, olha só o pensamento de Jesus, pensando em célula, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome oficialmente, né? Então não é um encontro casual, é um encontro programado, estamos reunidos em o nome de Jesus, então é oficial. Então Jesus disse, ali eu estarei no meio deles, né? Então, no grupo pequeno é a igreja de Jesus, ok? Como eu preguei domingo, o erro está quando nós dizemos que quando um indivíduo, uma pessoa diz eu sou a igreja. Não, aí está errado, né? Eu não posso, nenhum indivíduo é a igreja. Nós somos membros da igreja de Jesus Cristo, né? Mas quando existe ali um grupo de crentes, aquilo ali já é a igreja de Jesus, ok? Outro inimigo das células é o tradicionalismo, né? Sacralizar coisas que Deus fez no passado e fechar o coração para mudanças, né? Então, é aquela coisa de, mas não é assim que a gente fazia na minha igreja era assim, né? A gente sempre fez assim. Amém, mas o tempo muda, né? Os tempos mudam. O que a gente nunca pode mudar é a palavra de Deus, mas métodos, ações devem mudar o tempo todo, ok? O conteúdo da palavra de Deus nunca deve mudar, mas a maneira como se comunica vai mudando, vai mudando. A própria Bíblia, né, quando ela veio originalmente, ela foi escrita primeiro em tabletes de argila, né? Depois de muitos anos, né, muitos séculos, daí surgiu o pergaminho, né, que era feito de pele de animais. Daí alguém teve a ideia, poxa, em vez de escrever em tablete que cai no chão e quebra, vamos escrever nisso aqui, né, um material novo que era uma nova tecnologia. E começaram a escrever a Bíblia em pergaminhos, né? Agora, com certeza deve ter tido gente lá que falou, não, se escrever em pergaminho não é daí tá profanando a Bíblia. A Bíblia tem que ser escrita em tablete, né? Quem foi que disse isso? Nunca foi dito que a Bíblia teria que ser escrita em tablete, porque o que importa é o conteúdo, as palavras, né? Hoje voltou para o tablete, né? Hoje voltou para o tablet, então, só que agora é eletrônico, e é a palavra de Deus do mesmo jeito, né? Ou quando você lê a Bíblia no tablet, no telefone, você não consegue sentir nada. Não, acho que isso aqui não é a palavra de Deus, né? A gente é impactado da mesma maneira, né? Porque o que importa é a palavra, o conteúdo, não o método. E tem muita gente que fica fechada no passado, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Não, eu também prefiro isso. Eu não abro mão da Bíblia de papel. Eu não abro mão. Até mesmo, eu acho que todo crente deveria usar a Bíblia de papel. Por quê? Porque senão, eu já sinto isso comigo. Chega um momento que você já não consegue mais lembrar onde é que ficam os livros. Porque você está acostumado a só colocar aqui, né, e clicar ali. Então, eu sempre uso a Bíblia de papel para eu lembrar. E às vezes passo vergonha aqui no púlpito, porque às vezes eu vou procurar o texto e, meu Deus do céu, não consigo mais lembrar onde é que está, né? Mas nós temos, né, o ser humano tem uma tendência de tradicionalismo, e a gente tem que cuidar com isso, né? Eu me lembro, eu vivi isso muito, né, na igreja onde eu vim, porque na igreja onde eu vim, a bateria era um instrumento do diabo, né? Eles não deixavam entrar bateria na igreja. Mas era engraçado que aquelas igrejas, elas tinham a banda. E a banda, naquela época, era banda marcial, então era tipo a banda militar, né? Onde, na verdade, tem todos os instrumentos da bateria, né? Só que cada um toca um instrumento, né? Então, um toca o bumbo, o outro toca o chimbal, né? Que já, né? Outro toca o prato, outro toca a caixa. Então, quer dizer, estava toda a bateria lá,
né? Só que quando colocava uma só e um cara só tocando, daí era do diabo. Eu acho por causa do orgulho do cara, né? Do egoísmo, de querer só ele tocar um monte de coisa. Então a gente tem que cuidar disso, ok? Cuidar com o tradicionalismo. Então a célula é diferente do que a gente está acostumado? Mas na verdade é a antiga, né? Porque célula, na verdade, estava lá no livro de Atos. A igreja que esqueceu das células, né? Mas independente se é nova ou velha, nós não precisamos ficar presos a tradições, né? A gente pode se abrir para isso. Eu tinha uma tradição que eu só subia no púlpito de terno, né? Só que eu não aguentei o calor da Flórida, né? E o ar-condicionado não funciona direito na igreja. Falei, não, chegou uma hora que foi abrindo, né? Fui subindo, daí já tirava o paletó, depois foi afrouxando a gravata. Ele falei, sabe o quê? Nenhum apóstolo usou terno, né? Por que eu vou usar? Por que eu vou ficar sofrendo aqui? Ok? Então, tradicionalismo não. Fé, o que é fé? Modismo, né? Modismo. Então, tem pessoas que acham que a célula vamos fazer isso aqui por enquanto. Não, irmãos, esse tem que ser um trabalho em que a igreja tem que se tornar uma igreja em células, né? Isso tem que ser o trabalho principal, onde é feito maior investimento, maiores recursos, para que isso realmente funcione. Então, entender células como só mais um ministério da igreja é uma maneira de matar a célula, ok? A célula tem que ser a igreja, né? Todo crente deve estar numa célula, ok? Tiverem perguntas, podem fazer, ok? Outro ponto, medo. O medo do novo, né? O medo do risco. Né? Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E tal, né? Bom, o medo pode realmente matar qualquer projeto, não é só célula, né? Qualquer coisa, né? Ninguém progride sem ter algum tipo de risco. Você sempre tem que arriscar alguma coisa, né? Toda mudança ela é arriscada, toda mudança ela traz insegurança. Então o medo ele mata sempre qualquer possibilidade de progresso, ok? Falta de unidade mata a célula, né? Porque a célula ela é feita exatamente para reduzir o grupo, para que as pessoas possam interagir, possam se conhecer, possam cuidar uns dos outros. Então, se na célula não existe unidade, aí perdeu a razão de ser, né? Então, precisa desenvolver unidade na célula. Se não tiver unidade, a célula morre. Resistência ao crescimento. Então, tem pessoas que resistem, né, ao crescimento da igreja, resistência à multiplicação, né, a multiplicação se apega, você tem o risco de se apegar demais à tua célula, né? Você tem que amar a tua célula, mas tem que entender que o principal alvo é o momento da multiplicação. Então tem muita gente que se apaixona tanto pela sua célula que não quer passar por esse momento. Fala, mas tá tão bom esse grupo, tá tão gostoso, né? Aí chegou no momento de dividir e não divide, e daí começa a ficar só o mesmo grupo, dali a pouco já ninguém mais convida ninguém, porque já não cabe mais na casa, né? E aí começa a morte da célula, ok? Então, é preciso que a gente não tenha resistência ao crescimento. Falta de visão de crescimento. É preciso ter essa visão, não se acostume, né? Tem alguns métodos, né? Tem algumas células que ele coloca a célula, o pessoal sentado e sempre uma cadeira vazia. E aquele ali é o desafio de oração, o desafio visual, o desafio de trabalho. Eles falam, próxima semana, essa cadeira aqui tem que ter alguém sentado aqui.
né? Então eles estão sempre visualizando, colocando ali uma maneira de estar sempre pensando numa visão de crescimento. Então, se você não tiver essa visão de crescimento, a célula começa a morrer. Imediatismo em alcançar os alvos. Tá, essa tradução aí tá feia pra caramba, né? Isso aí foi feito tradução de Google, isso aí, né? Imediatismo quanto ao alcance dos alvos. É você achar que a gente estabelece um alvo e a gente já vai conseguir. Não, não é assim, irmãos. Tudo na vida dá trabalho, né? Você vai lá fazer a tua horta, lá você planta uma plantinha lá, no dia seguinte você não está colhendo, né? Tem que ter trabalho, dedicação, esforço, paciência, tem que dar tempo ao tempo, né? Para que então aconteça. Na vida, tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Você não pode querer ter, né, atropelar as coisas e querer que fazer alvos que você vai já alcançar na próxima semana. Não funciona assim. Então é preciso também ter paciência. Cadê? Eu me perdi. Demora na multiplicação. A pessoa até entende que tem que fazer a multiplicação, tem que dividir o grupo, né? Mas tem aquele apego ou não planejou direito e demora o tempo da multiplicação, né? Aí também a célula começa a perder o ânimo, ok? Então é preciso multiplicar sempre e também multiplicar no tempo certo, ok? Sim, Robson. Pastor, mas qual a pessoa que vai ter esse trabalho assim de falar, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo? Porque tem que ter um líder que... Ok, o Robson está perguntando então, quem é a pessoa que vai determinar isso, o que deve ser feito, quando deve ser feito? O trabalho de multiplicação das células, sempre, escolha de líderes, etc., sempre tem que ser feito em conjunto com o supervisor. Ok? O líder da célula com o supervisor. Então o líder da célula não pode chegar lá e dizer, sou eu que mando aqui, você vai ser o próximo líder e amanhã a gente divide, pá, né? Não, tem que ser sempre com diálogo, ok? Porque às vezes ali no diálogo o supervisor às vezes, né, pode ver, tem mais maturidade, tem mais conhecimento, ele pode, não, eu acho que talvez essa pessoa aqui não seja mais adequada para ser o líder agora, né? Talvez a divisão do grupo, quem vai para qual lado, quem vai, quem fica, né? Então isso sempre deve ser com a ajuda do supervisor, ok? Lembrando que o primeiro supervisor serei eu, ok? Mas futuramente, à medida que vai crescendo, vai sendo necessário mais supervisores, ok? Sim. Ok, a Cristina está perguntando então o que acontece com uma célula que, por exemplo, tem 7 pessoas e estagna, né? Não cresce, o que fazer com essa célula? Aí, por isso a importância dos líderes, né, os membros da célula, estarem se reunindo com o superintendente, também com as reuniões de líderes celulares, para procurar detectar o que está de errado. Porque tem alguma coisa errada acontecendo e porque tem grupos crescendo e aquele grupo não está crescendo, né? Então, às vezes é falta de coragem do pessoal de sair convidando, um fica esperando pelo outro, às vezes é falta do líder estar estimulando isso, né? Então, tudo isso tem que ser visto, ok? Agora, uma célula que também, depois de, né, tentar tudo que é possível ali para tentar fazer aquela célula crescer e a célula não cresce, aí o melhor caminho é desfazer aquela célula. Pegar aqueles membros, distribuir em outras células, né, porque aquela célula não tá saudável, né? Então, em vez de continuar ali e o pessoal se frustrar, é melhor então começar. Okay? Na natureza é comum, né, o corpo eliminar células, né? Então, na igreja também deve ser comum isso, né? Quando for necessário, também vai ter células que a gente pode fechar.
Ok? Se tiver uma célula problemática, uma célula desobediente, independente, né? Então aí a gente pode também fechar a célula, fazer um remanejamento da célula. Como assim, independente? As células têm que estar uma com as outras, assim? Não, independente que eu digo que não segue ordens, faz o que quer, o líder faz o que quer, né? Não vai seguindo as diretrizes que a igreja vai dando, né? Aí isso é uma célula que está entrando em divisão, né? Tá querendo fazer uma igrejinha própria ali, né? Então aí esse tipo de coisa também a gente tem que ver, né? Porque no nosso corpo, quando você tem células que começam a se tornar independentes, isso normalmente é o início de uma doença, né? Geralmente câncer, né? Quando células começam a se tornar independentes, aquilo ali vai se transformar em câncer. Tá? I don't know. O Álvaro está na andropausa e está achando que está muito quente aqui. Ok. Outro inimigo é você ter critérios muito elevados para você constituir um líder. Então, tipo assim, querer justamente é a mentalidade de clericalismo, né? Achar que um líder ele tem que ter a mesma capacidade de um bispo, de um pastor, alguma coisa assim, que tem que ter um curso de teologia, etc, etc. Na verdade, não. Então, também você ficar esperando também que surjam pessoas devidamente qualificadas, com altos critérios de qualificação, isso aí acaba matando a célula, ok? A célula está todo mundo aprendendo, está todo mundo crescendo junto. O propósito da célula também nem é se tornar uma coisa muito aprofundada, né? Por isso, justamente, você incentiva os membros da célula a participarem da igreja, né? A igreja grande, né? A celebração, que é justamente na igreja, no culto, que você vai ter conteúdo mais aprofundado, né? Você vai ter uma mensagem mais aprofundada. Ali na célula, ela é bem soft, né? A mensagem ali é bem reduzida, ok? Então, também ficar esperando por um critério muito alto para líderes, aí você nunca vai ter líderes que você acha que já estão prontos, e com isso você desanima também, porque às vezes já tem um cara ali que está pronto, né? Mas você acha que ainda não está, e com isso você vai desanimando a célula. A falta de treino, né? Falta de treinamento. Por isso que os líderes de célula eles têm que passar por um treinamento como esse aqui, né? E outros treinamentos, né? Que a gente vai estar sempre oferecendo, sempre colocando cursos e coisas para que a gente possa estar sempre equipando as pessoas. Então, a pessoa também que acha que só que passou pela escola de líderes não precisa mais nada, não precisa aprender mais nada, né? Tá muito enganado. Porque quanto mais você estiver aprendendo, com certeza, melhor vai ser a tua célula. Ok? Falta de um líder em treinamento. Se você não objetivar isso, eu preciso descobrir aqui uma pessoa que vai ser um líder em potencial e começar já a investir nele, treinar ele, o que vai chegar? Chega um momento que a célula cresceu, mas você não treinou ninguém. Aí o que vai acontecer? Não vai poder multiplicar. Não multiplicando, a gente já viu. A não multiplicação é uma coisa que faz a célula morrer. Porque a divisão da célula vai ser o líder com o líder em treinamento, daí vai dividir, aí esse líder que estava em treinamento vai ser o novo líder da nova célula e esse continua treinando o outro. A Cristiane está perguntando se a divisão é o líder que já estava, se ele continua naquele grupo, e o líder em treinamento é ele que sai e vai para a célula que dividir, né? Depende. Depende justamente de tudo disso, da orientação que vai ter o supervisor, porque às vezes, né, vai ser mais interessante você pegar um líder mais já mais experimentado e colocar com um determinado grupo, um grupo novo, né?
E de repente você deixar um líder novo, né, com um grupo que já está mais ajustado. Então depende, né, isso vai variar, ok? Que mais? Competição das células com outras atividades da igreja. Por isso que eu disse que a igreja tem que se tornar uma igreja em célula. O que eu quero dizer com isso? Que a prioridade, o ministério, a veia principal da igreja tem que ser a célula. Porque senão o que acontece? À medida que a igreja vai crescendo, também você vai criando tantos ministérios e tanta coisa, e começa a fazer tantos cultos, porque quando você tem igreja grande, é isso que acontece. Você tem culto, 3 cultos num dia, né? Culto todos os dias da semana, e tanta coisa, e aí você acaba incentivando, né? Daí tem muitos pastores que fazem isso, eles acabam incentivando, mas pastor, a gente tem célula, não, mas a gente está começando esse culto novo aqui, venha todo mundo para o culto, e mata a célula, né? Então você tem que dar prioridade para a célula, ok? Porque se começar também daí criar muita estrutura e muita coisa e querer priorizar essas coisas, onde a célula tem que competir com as outras atividades da igreja, daí a célula começa a morrer, ok? Entendido? Vocês estão me olhando assim com um olhar de coruja? A Lília está perguntando se no nosso caso aqui na nossa igreja, que nós já temos poucas atividades, a gente vai diminuir. Não necessariamente, né? Porque justamente nós temos poucos eventos e esses eventos são bem distribuídos, né? O que eu estou dizendo é que, à medida que a igreja vai crescendo, vão sendo criados muitos departamentos, né? Muitos tipos de ministérios. E aí você tem que ter essa sabedoria, a diretoria da igreja, a liderança da igreja, tem que ter essa sabedoria de sempre priorizar as células, né? Então, tipo assim, tem um ensaio na quinta-feira de louvor, por exemplo. Eu quero fazer parte do louvor. Ok, mas quando é a tua célula? A minha célula é na quinta. Não, então é melhor você dar prioridade para a tua célula, né? Agora, se de repente a tua célula é na segunda e o ensaio é na quinta, aí não tem problema, porque daí não está competindo, ok? Então a ideia é você sempre arrumar daí as tarefas da igreja para não competir com a célula, ok? Eu imagino que isso deve ser bem difícil de fazer à medida que a igreja vai crescendo, ok? Ok. Falta de disciplina durante as reuniões de célula, né? Isso também mata. Quer dizer, se você não tiver organização, a célula não tem horário para começar, não tem horário para terminar, estende, não segue ali aquela... Lembra lá que a gente colocou 5 minutos 10 minutos de louvor. Se você começa a estourar toda a reunião, você estoura uma vez ou outra, acontece, né? Mas você não começa a não respeitar horários e não tem disciplina, a pessoa chega a hora que quiser também, aí começa a matar a célula, ok? Pregadores de fora, que não sejam pessoas da igreja, líderes que são apontados, porque às vezes o que acontece? A célula, né, vai se multiplicando, aí você já tem uma igreja aí com 50 células, 200 células, fica difícil de saber ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo realmente em cada célula. E às vezes tem uma célula lá que começa a achar, assim, é a ideia da independência, né? Que começa a achar, em vez do líder dar o estudo hoje, tem um pregador muito bom aí que é amigo meu, é um primo meu que é pregador, né? E daí convida para a célula e o cara vai pregar na célula sem consultar o supervisor, sem consultar a liderança, né? Não pode, porque isso geralmente dá problema. Isso geralmente dá problema. Porque não é só porque é pastor, só porque é pregador. Irmãos, tem
tudo quanto é tipo de ideia, tipo de igreja. Então, se você traz um pregador de um outro lugar que você não sabe, você não tem noção do que o cara vai ensinar ali. Às vezes o cara vai desconstruir tudo o que você está ensinando, vai pregar coisa que é diferente do que a igreja acredita, né? Então, é pepino. Então, Então, as classes já vão ser pré-determinadas, né? Não pode chegar lá e falar o que está pensando. uhum. Tem que ter um plano, todo mundo igual. É isso? O que eu entendi no início era isso. Sim, a Cristiane está perguntando se as aulas elas já vão seguir um plano pré-determinado. Sim, vão seguir um plano determinado. Em termos de materiais, os materiais serão fornecidos pela igreja. Aquilo que vai ser estudado é a igreja que vai fornecer. Para o líder não ficar, o que eu vou ensinar hoje? Ah, vou ensinar sobre a guarda do sábado. Né? Aí começa a ensinar lá que todo mundo tem que guardar o sábado. Então, não é assim que funciona, não é o líder que escolhe. Né? Então, a gente vai dirigindo. Não significa que todas as células vão estar estudando exatamente a mesma coisa, porque, por exemplo, numa célula, ela pode ter a necessidade de ter algumas aulas específicas sobre evangelismo ou sobre batismo, para incentivar as pessoas a se batizarem. Então, aí você pega, mas o material tem que ser daí fornecido pela igreja, ok? Para a gente manter a mesma visão. Pastor, eu entendi no começo que o senhor quis dizer que normalmente nessas reuniões é ali para você conhecer a pessoa em princípio. Uhum, Não entrar muito com coisa de religião, porque a pessoa às vezes assusta também. uhum, Porque às vezes você convida a pessoa ali para você conhecer a pessoa e saber quem que é a pessoa. uhum. E aos pouquinhos você vai introduzindo para ela que é o leite, que o senhor fala aí que é o leite da criança. Certo. Tem certa pessoa que não está preparada para escutar a coisa toda porque não entende. Sim, exatamente. Aí você vai assustar a pessoa depois fala, não vou lá não, o rapaz é muito. Eu vi os caras lá chorando, lá, não entendi porque que estava chorando. É. Então tem que ir devagar também, porque senão você Sim. Então, o Robson está colocando a questão de que a célula, o principal é atrair a pessoa, é a comunhão, você ter a comunhão com as pessoas ali, né? Não é você despejar um conteúdo, né, religioso, pesado ali. Mas não significa também que não vamos falar abertamente das coisas de Deus. O que nós não vamos fazer é ficar criticando religião do outro, falando dessa igreja, daquela igreja. Ali não é o objetivo. O objetivo também, exatamente. Também não é a reunião não é para ficar ali para a gente ficar falando sobre futebol ou qualquer outra coisa. Não, o objetivo ali é falar sobre as coisas de Deus, né? Então é sim evangelho, é conteúdo bíblico, porém light. Né? Não vai ser nada. Hoje nós vamos estudar sobre a besta do Apocalipse. Né? Não vai, não tem porquê. Né? Então, a gente tem que sempre coisas práticas que qualquer pessoa que não conhece nada de Bíblia vai conseguir entender. Mas é Bíblia. Né? A gente não. É aquilo que Paulo falou, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Não, nós vamos pregar o Evangelho. Né? Aquela reunião ali não é reunião da Avon para vender perfume. Né? É reunião para passar a palavra de Deus. Uhum. Isso. Então, a Renê está perguntando, então, o que vai fazer a igreja vai fornecer um material específico, né? Na verdade, a gente vai dar um material, tipo assim, para um bimestre. Olha, vocês vão, pelos próximos 4 semanas, 8 semanas, vocês vão estar estudando isso aqui. Né? Então, o conteúdo já de cada aula. Vamos procurar preparar slides para quem puder projetar na televisão ou ali num laptop, alguma coisa. Qualquer coisa que deixe também mais bonito, mais cativante, e também mais didático, mais fácil da pessoa entender. Né? Ok?
¿Cómo? Que es bueno que los líderes se reúnan una vez por semana para el planeamiento de lo que se va a hacer. Os líderes da célula? Ok, então a Cristina está perguntando se os líderes devem se reunir para planejar a célula durante a semana. É excelente que possam fazer isso. É isso que vai tornando uma célula vibrante, né? Se os membros que eu digo ali é, claro, o núcleo, né? Os líderes, aqueles que já foram treinados, os crentes mais maduros, né? Que justamente vai dividir ali, tem o secretário, tem o host, né? O anfitrião, o líder em treinamento. Então, pode ser... Agora também existe facilidade, né? Que muitas dessas reuniões também pode ser feito por Zoom, né? Reunião de planejamento pode ser feito por Zoom, não precisa necessariamente ter que se deslocar, sair. Então tem hoje também muitas facilidades, ok? Muito bem. Competição entre grupos, né? Ah, minha célula é maior que a tua, minha célula é mais bonita que a tua. Aí já matou o espírito da coisa, né? Quer dizer, o espírito é amor às almas, é amar os irmãos, né? Então a gente tem que vibrar com o crescimento de uma outra célula, né? Que bom, glória a Deus, né? E não ficar com dor de cotovelo e ficar aí chateado, né? Então, alguns princípios de célula a gente está vendo que na verdade são princípios gerais de igreja, né? Qualquer coisa, né? Se você aplicar isso aí, por exemplo, para qualquer grupo, ministério da igreja, grupo que fica com ciúme do outro grupo, é a mesma coisa, né? Não é saudável e não é cristão. Muito bem, agora resolvendo então problemas da célula. Resolvendo problemas da célula. Então, veja bem, célula não é diferente de igreja, porque célula é igreja, né? Mas eu digo não é diferente da igreja grande, modelo que a gente conhece, congregacional. Por quê? Porque lida com gente. Onde tiver gente, vai ter também problema, né? Além de que existe um inimigo que não quer que nenhum trabalho cristão vá para frente, seja congregação, seja célula, seja o que for, né? Então há um inimigo que o tempo todo vai estar trabalhando para impedir. Então a célula não vai ser diferente. O diabo vai tentar trazer confusão, né? E assim como acontece na igreja congregação, na igreja grande, existem algumas pessoas que trazem situações difíceis, constrangedoras, né? Na célula. E o líder tem que estar preparado, né? Amadurecendo, estudando, se preparando para saber lidar com essas coisas. Em Mateus 13, 47 e 48, Mateus 13, 47 e 48, abram lá para acompanhar comigo, eu vou ler aqui. Jesus disse o seguinte, Mateus 13, 47 e 48. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo, né? Vocês já viram o pescador pescando? Já viu aqueles barcos pesqueiros? Pega aquela rede e puxa, na hora que puxa, vem um monte de coisa ali, né? Um monte de bicho. E às vezes vem até um pinguim ali no meio, né? Às vezes vem um leão marinho, né? Vem garrafa, né? O que o pescador faz? Ele seleciona, né? Esse peixinho aqui está pequenininho demais, né? Esse peixe aqui é venenoso, né? E ele vai eliminando. Então Jesus disse que o reino de Deus ele é exatamente assim. Você lança a rede e a rede acaba trazendo todo tipo de bicho, né? Então todo tipo de gente também vem para a igreja. Aí Jesus disse, mas quando está cheio, os pescadores arrastam para a praia e assentados, quer dizer, a ideia de daí com calma, né, para fazer uma boa seleção, para não fazer uma seleção precipitada, eles escolhem os bons para os cestos e os ruins devolvem para o mar. É o momento que você convida a pessoa para a porta de saída da igreja, né?
O irmão está convidado a se retirar da igreja. Então Jesus está falando que faz parte natural também do evangelho isso, de às vezes você ter que lançar fora também, não é só trazer para dentro não, às vezes tem que fazer uma limpa também. Ok? Então tem algumas pessoas que têm personalidades destrutivas, disfuncionais, e especialmente nas células eles encontram o ambiente perfeito, né? Coisa que no ambiente de culto eles não têm muita coragem, né? Ele não vai levantar para contestar o pastor pregando, até mesmo porque o pastor tem a vantagem de estar com o microfone, né? Pode falar mais alto, né? Mas numa célula a pessoa pode querer interromper o tempo todo, querer discutir, pode, né, fazer sei lá o quê. Então a gente tem que cuidar com esse tipo de pessoas problemáticas que vão aparecer nas células, ok? Então um dos problemas são membros pecaminosos. Com isso quer dizer o quê? São pessoas... É claro que aí a gente não está falando, aí ele não está falando, especialmente não está falando de visitantes e nem de novo convertido, né? Pessoas dominadas pelo pecado, né? Todos nós lutamos com áreas de pecado na nossa vida, mesmo depois que você se converte, você continua lutando a vida inteira, né? Todos nós temos. A questão você não pode admitir pecados, pessoas dominadas por pecado, mas no sentido daquilo que nós chamaríamos de estar dando mau testemunho, né? Porque uma coisa é você ter uma área de pecado na sua vida, mas você está lutando, você está orando, você está clamando a Deus para que Deus te liberte, né? Voltou a pecar, caiu de novo, errou, fez errado, fez, mas na verdade aquela pessoa está lutando por uma libertação. Não é disso que eles estão falando. O que eles estão falando é de pessoas que não estão nem aí, né? E volto a dizer, não está falando de visitantes e nem de novo convertido, mas está falando de pessoas que já foram batizadas, que já são membros da igreja, né? E que estão dando mau testemunho na célula, né? E aí o que seria esses pecados? Todo tipo de pecado, né? Impureza sexual, imoralidade, avareza, idolatria, ocultismo, maledicência, né? Fala mal de todo mundo, bebedice, furto, etc., desonestidade, né? Rouba no trabalho, fofoqueiro, né? Quer dizer, todo esse tipo de coisa tem que ir vendo. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Primeiro, a pessoa deve ser chamada, corrigida, né? Uma conversa, um aconselhamento, com o irmão que presenciou o fato, né? Que viu a pessoa fazendo alguma coisa errada. Então, deve ser chamado ali e ser aconselhado, né? Se a pessoa insistir, ou melhor, se a pessoa se arrepender, o erro deve ser encoberto, né? Não, entendemos, mas perdoamos, aceitamos em nome de Jesus, amamos o irmão, entendemos que o irmão está lutando, que o irmão quer vencer isso, amém, né? Agora, se a pessoa não se arrepende, se a pessoa continua, né? Isso aí pode ser o quê? Pode ser o namorado que está dormindo com a namorada, pode ser o empregado que está roubando o dinheiro da empresa, né? E todo esse tipo de coisa, não, isso aí a gente não pode aceitar, né? Então, esse tipo de coisa a igreja precisa agir. Então, primeiro, o líder, né, vai conversar com a pessoa, tendo uma testemunha, porque é o que Jesus ensinou, o método que Jesus ensinou. Você vai e conversa com a pessoa, né, tendo uma testemunha. E no caso aí da pessoa realmente insistir numa conduta inapropriada, daí o caso deve ser levado ao supervisor. Ok? Mas você não pode se acostumar, né? Senão, daqui a pouco você vai ter a célula lá, o camarada com um esquinho, né? O outro com charutão. Quer dizer, daqui a pouco você vai ter, né, um ambiente de clube, e não uma célula, né? Então, a gente preza pelos valores cristãos, ok?
É a mesma coisa, na verdade, da igreja grande, como a gente faz, né? Que a pessoa tem, ninguém é perfeito, todo mundo está lutando, procurando crescer, mas quando tem a pessoa que não aceita corrigir o seu caminho, não aceita mudar e está ok com a sua vida de pecado, aí é melhor procurar a sua turma. Vai lá para o budismo, então. Vai procurar outra religião, então. Ok? Tem uma história do pastor Luciano, ele está pregando, ele está contando a história de um outro pastor que está na igreja e ele chama o irmão, então, para dar o testemunho da conversão dele. Ele já estava convertido há algum tempo. E ele saiu de uma vida muito mundana, promíscua e tudo mais. Daí ele vai contar o testemunho dele, né? E ele fala, tempinho bom aqui. Ok, então a Lília está contando uma história que um pastor contou lá, onde o cara foi dar o testemunho e falou da vida que ele tinha antes de conhecer Jesus, uma vida perdida, né? E daí no final do testemunho ele falou, que saudade daquele tempo, vida boa que era. Tem que cuidar, né? Ok. Outro caso, então, é aquele membro que acha que é mais espiritual que os outros, né? Ele vai estar sempre criticando o líder, interrompendo para mostrar que sabe mais, né? Que entende mais. Então, essa pessoa você também tem que cuidar com ela, tem que brecar ela, ok? Então, o que você faz com esse tipo de pessoa que é muito espiritual? Você não encoraja ele, é como se diz, não dá asa para cobra, né? A gente tem que incentivar o tempo todo as pessoas a falar, mas se você sabe que aquele cara ali é problemático, você fala, o que vocês acham disso? Fulano aqui, né? Já desvia dele, né? Fulano ali, para evitar ao máximo que aquela pessoa fale, né? Porque se é uma pessoa problemática, sempre que ela falar, vai falar porcaria, né? Sim. Nada. Muito bem. Às vezes é uma questão de você ter uma conversa franca com a pessoa, né? Conversar com ela sobre os objetivos da célula. Porque às vezes a pessoa entrou ali e não entendeu, né? Vem, né? É crente que veio de outro lugar, sei lá. E aí, uma questão às vezes de orientar um pouco a pessoa, né? Com carinho, com amor e procurar também dar uma chance para a pessoa, ok? Também não é já bloquear e falar, esse aqui já pegar um carimbo, né? Pá, problemático e já pôr na geladeira o cara. Membros de outras igrejas evangélicas, né? Que não é a sua, não é a nossa. Eles são discipulados por outros líderes, né? E essas pessoas, se você convida membros que é de outra igreja para vir na sua célula, ele vai estar sempre comparando aquilo que você acabou de falar com aquilo que acontece na igreja dele, né? Aí você fala um negócio e fala, não, na nossa igreja é diferente, na nossa igreja a gente faz assim, né? Aí o cara está sempre comparando, né? E não funciona, né? Não funciona. Então, isso só vai gerar polêmica, pode trazer confusão e até mesmo divisão na célula, ok? Então, como é que você lida com um caso desse? Não permita que esse tipo de pessoa influencie alguém do grupo. Você tem que estar ali atento, tem que estar ali vigilante, né? Se a pessoa veio na tua célula e daí de repente você vê lá num canto nós cremos, né? Respeitamos a sua visão, mas aqui nós queremos você. Você já mandou recado, né? Fica quietinho aí porque você está falando besteira. O senhor está dando esse exemplo, mas, assim, o objetivo principal que ele entendi no começo é que a célula é para quem não conhece a Jesus. Exatamente. Usou até o termo, né, da gente pegar os igrejados, isso aí, para
Uhum. Exatamente. A Helena está lembrando que lá atrás nós falamos que o objetivo da célula é principalmente não convertido, né? Não é ficar trazendo crente, não é ficar trazendo desigrejado. Vai ter que ter muita sabedoria, porque, como eu falei, tem desigrejado que o cara realmente só está sem igreja, né? Está afastado de Deus, precisa ali um apoio, né? Mas tem muitos que são problemáticos demais, né? Acha que sabe mais do que tudo, ele acha que ele é a igreja, né? E assim por diante. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, membros de outras igrejas evangélicas, encoraje que eles participem de células da igreja deles, né? Porque também é antiético você ter uma célula de uma igreja e que uma pessoa de uma outra igreja fica participando uma vez ou outra, uma visita, tudo bem, mas você ficar participando, isso é antiético, ok? Mas se é uma pessoa que é de outro lugar, que mudou para cá, ele pode. Sim, aí é diferente, né? Aí é uma transferência, uma mudança, né? Aí a pessoa está procurando uma igreja, né? Então ela está procurando uma igreja, aí é lógico que ela deve ser admitida. E se a pessoa está numa igreja e não está satisfeita com a igreja que ela está, pastor? Está procurando ali encaixar em algum lugar. Ok, então se uma pessoa não está satisfeita com a igreja que ela está e está procurando, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Nós temos que ter essa sensibilidade. Mas esse tipo de pessoa, se ele já é crente e ele está tendo problema na igreja dele, está procurando uma igreja, é melhor que a gente incentive então essa pessoa, convide ele para vir para a igreja, para o culto, e não para a célula primeiro, né? Porque aí pode se tornar esse problema, porque daí é um crente que vai estar lá e que daí sabe tudo, e daí usa só aquele linguagem, ele não foi treinado, né? E ele acaba desvirtuando. Então o ideal é que primeiro você traga ali a pessoa, aí ele vai ficar sabendo na igreja que existe célula, ele vai saber que para ir para a célula a gente recomenda que os membros primeiro passem por um treinamento, né? Então ele vai entrar no processo adequado, tá bom? Muito bem. Pastores e missionários ou profetas que vêm de fora, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ok? Lembre que quem dá o estudo é o líder da célula ou quem o líder apontou, do grupo, né? Do grupo que foi treinado, que faz parte da igreja, né? Que já é um crente mais maduro, né? Ele que vai liderar. Então, geralmente, se não é o líder, geralmente vai ser o líder em treinamento, que vai estar dando o estudo, né? Agora, só porque esse tipo de coisa acontece, né? Você tem lá uma pessoa que você convidou para vir na célula, ela veio, gostou, e na próxima semana ela chama o primo dela que é pastor, né? E o cara vem. Então, o líder não deve se intimidar pelo título, porque é pastor, bispo, papa, né? Não, ele está aqui como visitante. Ele não está ali para se impor como pastor. E não vai deixar de jeito nenhum que ele lidere a reunião ou que ele tome a palavra. A participação dele ali é a participação como de qualquer outra pessoa, né? Assim como nenhuma pessoa deve ficar monopolizando o tempo de querer só ela falar, qualquer pastor ou missionário ou profeta que for lá, a mesma coisa. E profecia, então, nem se fala, né? Vem de história de querer lascar uma profecia lá, o líder tem que se posicionar sobre isso, ok? Então, não será permitido que pastores, missionários ou profetas de outras igrejas ministrem nas reuniões da célula. Veja bem, é normal no trabalho de células pastores quererem visitar uma célula para ver como funciona, para aprender e colocar na igreja dele, né? Mas ele tem que vir como um visitante, sabendo se colocar no seu lugar ali. Ok? Pode até perguntar uma coisa ou outra, mas ele de maneira alguma, temos um pastor aqui, então ele vai pregar hoje. Não tem essa história. Ok? Então o líder deve ser, né, se colocar bem claramente ali como o líder, né, não deve se intimidar,
pelo título da pessoa, né? E não deve permitir que a pessoa tente monopolizar, tente pregar ali pelos cantos, né? Ok, o irmão ou a irmã que fala demais, é problema também em célula, né? Que é aquele que não consegue parar de falar, né? E o problema daí desse irmão que fala demais é que não só monopoliza o tempo, como geralmente ele tem uma tendência também de não conseguir falar um assunto com coerência, né? E as histórias são longas demais, né? E muda de assunto diversas vezes, daí fica todo mundo perdido, ninguém nem entende o que a pessoa está falando, ok? Então, como agir com uma pessoa assim? O líder deve... Sabe quando você está ajudando o gago? Né, que o gago vai falar e você ajuda ele, né? Eu perdi o carro, né? Então a mesma coisa, a pessoa que começa a alongar demais a conversa ali, o líder, é isso que você quer dizer, né? Isso, né? Ele dá aquela cortadinha ali, santa ali, aquela empurradinha para a pessoa entender que está falando demais, ok? E às vezes realmente chamar o irmão no canto e falar, irmão, vamos cuidar mais, diminui um pouquinho mais aqui na hora, né, de compartilhar, para dar mais espaço para os outros, né, sempre com amor, mas é bom sempre deixar isso claro, ok? Então, direcione as questões para os outros também, né, e depois converse também com a pessoa em particular, se for o caso. Aquele que é o membro crítico da igreja. Volte e meia, ele aproveita as reuniões da célula para querer falar mal da igreja, né? Como é que você lida com uma situação dessa? Sempre deixando claro que a célula não é lugar para fazer crítica de igreja ou de pessoas, né? A pessoa começou com isso, o líder tem que se posicionar, tem que interromper, falar, não, irmãos, não, a gente não... Entende que todo mundo tem direito a criticar, todo mundo, né? Mas não nesse ambiente aqui. Isso aqui é ambiente de célula, não é esse o nosso propósito. A gente não está aqui para falar mal de ninguém, a gente não está aqui para criticar igreja, né? Nós estamos aqui para falar de Jesus. Então, se posiciona, dá um cortão, está resolvido o problema. Ok? Então, deixe claro, né, que essa crítica pública deve ser evitada na célula. O anfitrião que não coopera, né, que não corresponde. Porque às vezes o anfitrião, ele cedeu a casa só para não ter que fazer mais nada, né? Não quero ser líder em treinamento, vou dar a casa aqui, né? Mas também aí não coopera. A reunião está lá, o cara vai para o quarto, vai dar uma assistida, ver como é que está o jogo de futebol, né? Fica lá na cozinha batendo panela, né? Aí isso aí também tem que chamar o host, né, chamar o anfitrião, ter uma conversa com ele. Então, conversa com ele sobre essa questão e, em último caso, precisa achar uma outra casa. Se a pessoa realmente não está afim de cooperar, a casa é dele, você não vai mandar na casa dele, né? Mas então daí o grupo não pode ser prejudicado, então tem que procurar uma outra casa. O antagonista é aquela pessoa que ela está sempre criticando, né? Principalmente líderes. Uma característica do antagonista é que ele geralmente vai passar por várias células, porque na verdade ele não se adapta em nenhuma, né? Ele é problema onde quer que ele vá, e aí ele vem da célula A, daí na célula B ele critica o líder da célula A, depois ele sai da célula B e na célula C ele critica o da célula B, e assim vai, né? Então, o líder deve sempre se antecipar ao antagonista, né? Deixando bem firme ali que nós protegemos não só aquela célula, como nós protegemos o trabalho da igreja, respeitamos o trabalho dos outros líderes de células, dos outros grupos. Então, nós não vamos ficar falando mal de célula de ninguém aqui, ok? Então, seja firme para proteger o grupo, e até direcione a pessoa para algum tratamento, se necessário, né? Falar, irmão, acho que você tem um problema aí de rancor, você está precisando de aconselhamento, talvez você precisasse conversar com o pastor, né? Direciona aquela pessoa para buscar ajuda, ok?
mas também, ao mesmo tempo, também cuidado para não colocar um carimbo na testa da pessoa e dizer, essa aqui é problemático, e colocamos ele para escanteio, ninguém mais quer saber daquela pessoa. Lembre-se, a célula é a ideia de nós crescermos, então significa que a gente tem que lidar com as imperfeições uns dos outros e orar e trabalhar junto para a gente ir melhorando juntos, né? Agora, quando o problema da pessoa está impedindo o trabalho da célula, aí a gente tem que agir, ok? Problema de crianças indisciplinadas, né? Tem crianças na casa, às vezes as crianças do anfitrião, né, que moram na casa ali, ou às vezes das outras pessoas que trouxeram crianças, elas devem estar numa outra salinha. Isso também é uma coisa que deve ter sempre daí uma pessoa designada mais madura para cuidar das crianças, né? Mas às vezes acontece, criança é criança, né? Às vezes tem criança que não quer ficar lá no quarto e sai, às vezes a pessoa nem viu que saiu e vai na sala e começa a tumultuar e começa a bater coisa, né? E às vezes tem pais que, né, não está nem vendo, né? Está ali prestando atenção no estudo, está todo mundo ali olhando para a criança, criando problema, e o pai mesmo não faz nada. Então esse tipo de coisa, você para a reunião e fala, irmão, a gente precisa resolver aqui o problema da criança, porque o pessoal precisa se concentrar aqui. Aí o pai vai ter que acordar, né? A mãe vai ter que acordar. Ok? E em algum caso também você conversa com os pais depois, em particular. Fala, irmão, a gente precisa ter mais cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode fazer com que um visitante não queira mais vir, né? A gente entende que crianças são crianças, tal, mas a gente precisa ter uma atitude mais proativa aí, né? Para não fazer com que um problema desse venha fazer com que uma pessoa deixe de conhecer Jesus. Ok? Erros que devem ser evitados no sistema celular. O líder que quer fazer tudo por ele mesmo, né? Não delega para ninguém, ele quer fazer tudo do começo ao fim. Então esse líder vai ficar esgotado e vai acabar não treinando ninguém que poderia ser líder. Aí vai ter, quando chegar na hora de multiplicar, não vai conseguir multiplicar. Ok? Então aprenda a delegar e ensine adequadamente. Outro erro que deve ser evitado é o líder que não participa das reuniões do GD, né? Ali DG, que é o Discipleship Group, o grupo de discipulado. Porque ao mesmo tempo que nós vamos ter as células, nós vamos ter a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, uma reunião dos líderes de células, que é o GD, né? Que é o grupo de discipulado, que é daí para ser ali discipulado. Porque ali não é só para aprender, para o líder aprender como fazer célula, mas é para o próprio líder de discipulado, o líder de célula ser ele próprio discipulado, de que alguém está cuidando dele, alguém está também trazendo alimento espiritual para ele, vendo como é que ele está. Porque às vezes o líder está lá na célula, né, trabalhando, mas ele mesmo está passando por um problemão, ele às vezes está com a fé abalada, ele próprio precisa de alguém que cuide dele. Então esse grupo de discipulado vai ser um grupo de apoio também para os líderes, ok? Então o erro que deve ser evitado é justamente você ser líder e não querer participar, ficar faltando os grupos de células, os grupos de discipulado, né? E também não acatar as orientações do supervisor. Então esses erros devem ser evitados, ok? Se o supervisor deu uma orientação, procura seguir aquela orientação, porque provavelmente o supervisor já recebeu a orientação do pastor, da liderança da igreja. Okay? Então, a posição do supervisor, ela é a posição oficial da igreja, deve ser, né? A não ser que o cara seja um mau supervisor. Okay? Então, por isso não se deve desprezar a orientação do supervisor. Um erro que deve se evitar quando o líder se isola, né? Quando o líder se afasta e se recusa a seguir as orientações dadas pela liderança da igreja. É o início daquela independência que a gente falou, que começa a virar câncer, né?
Então, o líder ele tem que estar participando da célula, mas ele não pode se isolar, ele tem que estar participando de todas as lideranças, reuniões que são convocadas de líderes, está ali mantendo contato com o pastor, mantendo contato com o supervisor, né? Não se isolar, porque se você vai se isolando, é onde o diabo vai trabalhando, ok? Os lobos, os animais, né, os leões, hienas, lobos, quando eles vão atacar um rebanho, quais são os principais targets deles? São os mais fracos e os mais isolados, né? É o animal que estiver mais isolado do rebanho, é aquele ali que ele vai atacar, né? Porque ele sabe que não vai ter proteção, né? Então o diabo também, quando ele começa a ver uma pessoa se isolar, a mesma coisa na igreja, né? Provérbio já diz, né? Quando uma pessoa se isola é porque ela está buscando o seu próprio interesse, né? A gente faz isso desde que é bebezinho, né? Quando você vê que de repente a criança que estava ali brincando, né, na casa, de repente silencia e vai para um canto, você sabe que ela está aprontando, né? Porque quando se isola é para fazer coisa errada. Então é o mesmo princípio também com as células. Não se isole. É um trabalho de equipe, não só da equipe da célula, como um trabalho da igreja toda, né? Então nós temos que nos manter unidos, mantendo a mesma visão, e nisso nós vamos dando apoio um ao outro, vamos incentivando um ao outro. Amém? O líder que aconselha mal, né? Um líder que não sabe aconselhar direito, tem que ter humildade e conhecimento dos seus próprios limites, irmãos. Ok? Tem áreas, tem coisas que, na verdade, nem o pastor pode aconselhar. Às vezes precisa, né, levar aquela pessoa para um psicólogo, às vezes precisa levar aquela pessoa para um médico, né? A gente precisa saber dos nossos limites. Ninguém tem que saber tudo, ok? Então, é melhor não dar um conselho furado, um conselho ruim, né? Melhor não dar um conselho do que dar um conselho ruim, ok? Então, se você não sabe como lidar com uma situação, pede para você, posso orar por você? Eu não sei realmente o que te dizer, mas eu vou estar orando por você para Deus te iluminar, Deus te ajudar. Ou recomende àquela pessoa que ela procure, né, o pastor. Ou então diga para ela, olha, você me dá autorização para eu perguntar para o meu supervisor sobre essa situação, o que ele acha, né? Então, é melhor você ter certeza daquilo que você está fazendo para não aconselhar uma pessoa errada, ok? Tipo lá, a pessoa, eu estou pensando em me separar do meu marido. Separa mesmo, não perca seu tempo, né? Então, cuidado, ok? O líder que para de desafiar o grupo e de preparar novos líderes. Lembre-se, o líder é o que está sempre botando fogo na coisa ali, né? Ele está sempre mantendo viva a visão. Então, se o líder parar de desafiar, parar de preparar novos líderes, o pessoal começa a parar de trazer visitante, o pessoal não são formados novos líderes, eles vão perdendo o interesse. Então, esse é um erro que deve se evitar. O outro erro que deve ser evitado é quando o supervisor ou o líder da célula estabelece metas exageradas. Lembre-se, a gente não deve ter uma meta fácil demais que não nos custe nada, né? Mas também a gente não pode ter uma meta exagerada. Meu sonho é ter uma célula com 500 pessoas até o final do ano. Isso aí não é sonho, isso aí já é um delírio, né? A célula tem que ser uma coisa coerente às metas, né? Tem que ser coerente às metas. Se você estabelece metas longe demais, grandes demais, isso acaba daí desanimando as pessoas. Okay? O líder que não instrui as pessoas do grupo a fazerem parte da igreja local, da igreja da congregação. Lembre-se, existe o erro de você, ganhei para Jesus, mas aí também achar que a igreja é só aquilo ali. A célula, ela é igreja, mas ela não é o todo, ela não é a maior parte da igreja, né?
E nós aprendemos justamente isso, com a experiência de vários irmãos, o testemunho de vários irmãos, o aprofundamento das mensagens, o louvor que é feito, né, onde toca as pessoas. Porque o louvor da célula não vai ser aquele espetáculo, é aquele coisinha bem simplesinho, é um CD que você coloca lá e canta junto, né? Ninguém tem que ser um grande músico, né? Se tiver um músico, que bom, maravilha, mas não vai ser o caso da maioria. Então o louvor ali é bem simples, bem ralinho, né? Agora no culto daí já é uma coisa mais bonita. Então, se você não incentiva os membros da sua célula a participarem da congregação, da igreja local, você está atrasando também o crescimento da própria célula. Porque a célula vai trabalhando com a pessoa e vai dando crescimento, mas quando ela participa da célula e da igreja grande, ela está acelerando o crescimento dela. Ok? O líder que se aproveita da intimidade, né, do ambiente de intimidade do grupo para proveito próprio, né? Às vezes para tirar proveito financeiro, emprestar coisa, conseguir favores, ou até mesmo tentar seduzir uma pessoa ali do grupo, né? Então, esses são erros que devem ser sempre, nunca cometidos, né? O líder que mente ou omite fatos ou informação para maquiar, né, para fazer as coisas parecerem melhores do que estão. No sentido de que o líder, cada célula vai ter que prestar relatórios do que está acontecendo. É a maneira da gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, semanalmente, você tem que fazer relatório. O secretário da célula, justamente a função dele é essa, é elaborar ali, né? Essa semana nós tivemos 3 visitas. Tivemos uma pessoa que aceitou Jesus, né? O estudo foi assim, assim, assado. Enfim, dessa maneira, a igreja vai podendo ter um perfil, uma ideia de como a célula está indo, como as coisas estão acontecendo, né? Agora, se você começar a maquiar, começar a omitir informação, mentir, aí a gente vai estar lidando com um dado falso. Aí quando vê, a célula está com um problemão, já está fechando as portas, daí, nossa, do nada a célula acabou. Não foi do nada. É que começou lá atrás, onde o supervisor poderia ter detectado que a célula estava começando a ter um problema e poderia corrigir, aí porque o líder, por vaidade, para não querer mostrar que está falhando alguma coisa, omitiu, deixou de receber ajuda e acaba que a célula pode morrer. Ok? Bom, isso aí é uma pergunta que tem aqui no final, que na verdade não corresponde à apostila. Mas por que uma célula pode não crescer? Então, alguns obstáculos para o crescimento da célula é a questão do líder. O líder que não ora, não intercede pelos membros da célula, não estimula a célula a orar. Então, sem oração, você não vai ver o mover de Deus. O líder que não jejua, nem estimula os membros a jejuarem. O líder que não se prepara para a reunião. O líder que não estabelece alvo de multiplicação de uma maneira correta. Um líder que não foi bem treinado. Um líder que não convida nem estimula a célula a convidar visitantes. Um líder que não tem cuidado do seu supervisor. Aí, no caso, é a falha do supervisor, no caso, né? Um líder, mas o supervisor não cuida dele. Ok? Então, isso pode ser obstáculos para que a célula cresça. Uma coisa que não tem no slide é a questão do anfitrião. O anfitrião não é hospitaleiro. Cedeu a casa, mas recebe todo mundo de cara feia, né? Ou então coloca todo mundo lá numa salinha lá, sentado nos caixotes lá, né? Porque o meu sofá aqui novo de couro branco, né? Aí o pessoal senta lá tudo, né, mal ajeitado. Ou então coloca o pessoal numa salinha lá que não tem condição de crescer, porque não tem nem como convidar mais alguém aqui porque não cabe, né? Então, pode ser um obstáculo. O anfitrião, se ele vai ceder a casa, ele tem que procurar fazer o melhor para a célula. Amém? E aí, obstáculos que são causados pelo grupo.
o grupo que é muito formal, né? Ou seja, todo mundo senta lá e ninguém ri, ninguém brinca, ninguém tem intimidade nenhuma ali. Quer dizer, esse grupo formal vai ser problema para o crescimento. Ok? Na questão do grupo também, é quando os contatos, a reunião do grupo, fica reduzida só na reunião. O grupo só se vê na reunião. Isso vai ser um impedimento para o grupo crescer. Porque o grupo deve ser um grupo de amigos que você está formando. Não que você vai encontrar todo mundo durante a semana. Mas numa semana você sai com um, vai num shopping com o outro, vai tomar um sorvete com o outro, né? Vai no cinema ali e tal. E dessa maneira você vai desenvolvendo amizades. Né? E aí é onde você pode ter melhores resultados. O grupo que não acolhe bem os visitantes, né? Fazendo com que se sintam deslocados. Né? O visitante entra ali e todo mundo dá aquele scanner na pessoa assim, né? Não diz nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, né? Não sorriso, então, muito menos, né? E ainda tem uns que faz assim ainda. Simplesmente mata a célula, ok? Todo mundo tem que ser muito simpaticão. Todo mundo tem que estar alegre, todo mundo tem que sorrir, todo mundo tem que estar feliz, né? Para que a pessoa se sinta bem recebida. Lembrando que o visitante, tirando a pessoa que o convidou, ele está entre estranhos. É horrível esse ambiente, né? Então, você tem que imediatamente fazer a pessoa se sentir em casa, fazer a pessoa se sentir bem, né? Senão a pessoa já senta ali toda travada, né, e já, pronto, só fica, não vejo a hora desse troço terminar, porque, né, ninguém aqui foi com a minha cara. Então, vamos trabalhar dessa maneira. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Que é isso, cartinha de amor? Ok. Vamos orar então. Temos aqui uns pedidos de oração. A Mrs. Maria, que já é de idade, precisa trabalhar. A Maria Helena, ela é cozinheira, precisa de um trabalho de cozinheira. A Glória, a mãe do Jordi, precisa de um trabalho de limpeza.